Olá. O material que a gente tem na mesa hoje parece a planta de um labirinto. Totalmente. São anotações, esquemas, perguntas e respostas sobre um tema que, assim, todo mundo já ouviu falar, mas poucos realmente entendem. O ICMS e a lei que rege tudo isso, a famosa Lei Candir. É isso aí. E a gente sabe que falar de imposto pode ser um convite para dormir, né? Com certeza. Mas a Lei Candir, olha, ela é fascinante. É tipo o sistema operacional do comércio no Brasil. E a nossa ideia aqui é justamente passar um pente fino nela, mas sem aquele juridiquês todo. Sim, por favor. A gente vai focar no que realmente pega no dia a dia, sabe? Nas dúvidas que todo mundo tem. E tentar extrair a lógica por trás de tanta regra. Perfeito. Então vamos começar pelo mais básico. A gente paga ICMS em quase tudo, mas o que exatamente a lei diz que ativa a cobrança desse imposto? Onde que ele incide? Olha, a rede que a lei lança é bem grande. O mais óbvio é a circulação de mercadorias. Qualquer produto que muda de mãos de um CNPJ para outro ou para um CPF, geralmente tem ICMS. Certo. Isso vai da indústria que vende para uma loja até, por exemplo, o restaurante que te serve um prato de comida. Peraí, um prato de comida é considerado circulação de mercadoria? Eu sempre pensei que restaurante era serviço. Ótima pergunta. É aí que o labirinto começa. Sim, por ICMS, o fornecimento de alimentação e bebidas é uma operação tributável. Mas você tocou no ponto central da confusão, que é a briga entre o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal e incide sobre serviços. A famosa briga de competência. Exatamente. O material que a gente tem aqui mostra que existe uma regra de ouro para separar as coisas. E qual seria? Pensa num fluxograma, tá? Primeira pergunta. O serviço está na lista da lei do ISS? Ok. Se a resposta for não, acabou a discussão. O ICMS pega tudo, o produto e o serviço junto. Entendi. Agora, se a resposta for sim, a gente vai para a segunda pergunta. Essa mesma lei faz alguma ressalva dizendo que uma parte daquilo é ICMS? Se sim, a conta é dividida. O Estado cobra ICMS sobre as peças ou mercadorias e o município cobra ISS sobre a mão de obra, sobre o serviço. E se tiver na lista de ISS sem nenhuma ressalva? Aí o ICMS sai de campo. O imposto é 100% municipal, só incide o ISS, mesmo que tenha uma mercadoria no meio do caminho. Ah, por isso que a nota de uma oficina mecânica, por exemplo, às vezes vem toda detalhada. Exato, separando o que é peça e o que é serviço. É essa briga de competência na prática. E entendi. Então o imposto pode incidir numa variedade enorme de situações, mas saber que incide é só metade da batalha, né? Metade. A outra metade que tira o sono de muito contador é saber o momento exato, o segundo em que a dívida com o fisco nasce. O material chama isso de fato gerador, certo? Exatamente. E esse momento pode ser bem contraintuitivo. Por exemplo, quando se importa um produto, o ICMS não é devido quando você paga, nem quando ele chega no navio. E quando é, então? O fato gerador é o desembaraço aduaneiro. É o momento em que a Receita Federal libera a mercadoria para entrar no país. Faz sentido. Mas eu vi uma anotação aqui que me deixou muito curioso. Qual? Fala sobre a tributação da pesca. Como assim? O imposto é cobrado no meio do oceano quando o peixe é pescado? Seria uma fiscalização um pouco complicada, né? Um pouco. Não, a lei foi mais prática. Para pescados, o fato gerador é o desembarque do produto. É quando o barco atraca e o peixe entra oficialmente em terra, no território daquele estado. Entendi. E tem outra situação curiosa também. Serviços de comunicação, tipo telefonia pré-paga. Certo. O imposto é devido quando a operadora vende o cartão ou a ficha para o usuário, e não quando a pessoa efetivamente faz a ligação. O fisco antecipa a cobrança. Isso me leva a uma outra dúvida. Se o imposto é devido na saída da mercadoria, por exemplo, quer dizer que o pagamento do cliente não tem nada a ver com a obrigação de pagar o imposto. Nada a ver. Então, se uma loja vende um produto parcelado em 12 vezes, ela tem que pagar o ICMS integral já no primeiro mês, mesmo sem ter recebido o valor todo. Exatamente. E esse é um dos pontos mais duros para a gestão financeira das empresas. Uma das anotações aqui é bem direta, diz: não existe essa vinculação do pagamento à ocorrência do fato gerador. Não é problema do fisco. Uau! A obrigação tributária nasce com a circulação.
Se o empresário vai receber à vista, a prazo ou se vai levar um calote, para o Estado isso não importa. O imposto é devido ali, no momento da saída. É brutal para o fluxo de caixa. Brutal é a palavra. Ok, então se a dívida nasce antes mesmo de receber o dinheiro, calcular o valor certo dessa dívida é absolutamente crítico. Como se chega nesse número? O que entra na conta? A regra geral é que a base de cálculo é o valor da operação, o preço que está na nota fiscal. Ok, Mas, claro, existem os detalhes. Por exemplo, o material diferencia 2 tipos de desconto: o incondicional e o condicional. e qual a diferença na prática? O desconto incondicional é aquele dado na hora, sem nenhuma condição. Promoção, hoje 20% de desconto. Esse valor pode ser abatido da base de cálculo. Certo. O imposto incide sobre o valor já com o desconto. Agora, o desconto condicional é aquele que depende de um evento futuro, tipo, pague até o vencimento e ganhe 10% de desconto. Ah, entendi. Nesse caso, o desconto não pode ser abatido. O imposto é calculado sobre o valor cheio, o valor original da nota. Mas essa regra do desconto condicional parece meio injusta, não? Se o objetivo é incentivar o pagamento em dia e o cliente cumpre, por que a empresa e o cliente são, de certa forma, penalizados com o imposto sobre um valor que, no fim das contas, não foi pago? Você colocou o dedo na ferida. A lógica do fisco é que no momento da venda, o valor da operação era o cheio. O desconto é um evento futuro, incerto. A lei opta pela segurança da arrecadação no momento em que a venda acontece. É uma visão bem pragmática e, como você disse, muitas vezes percebida como injusta por quem paga a conta. E sobre quem paga a conta? Quem a lei enxerga como contribuinte? Precisa ser uma empresa grande com um CNPJ bonitinho? Não necessariamente. O conceito é bem amplo. É qualquer pessoa, física ou jurídica, que pratica essas operações com habitualidade ou num volume que mostre uma intenção comercial. Ah, então... Então, se alguém começa a vender bolo de pote com frequência pelo Instagram ou a importar produtos para revender para os amigos de forma recorrente, essa pessoa, em tese, pode ser enquadrada como contribuinte do ICMS. E deveria estar emitindo nota e pagando imposto. Deveria. Certo. Agora acho que chegamos na parte que o material destaca como sendo o grande bicho-papão do ICMS para muita gente. Ah, sim. A substituição tributária, a famosa ST. A ideia parece ser simplificar, mas a execução... Pense na ST não só como uma regra, mas como uma aposta do fisco. Eles olharam para uma cadeia produtiva com milhões de transações diárias. Imagina, refrigerantes, da fábrica até a padaria da esquina. E disseram, é impossível fiscalizar cada mercadinho, cada bar, cada venda. Ok. Vamos fazer um acordo forçado com a indústria? Um acordo forçado, gostei do termo. É basicamente isso. A lei transfere a responsabilidade para um elo da cadeia, geralmente o fabricante ou o importador. Esse substituto tem que calcular o imposto não só da sua própria venda, mas também o de todas as vendas futuras até o produto chegar no consumidor final. Nossa. Ele calcula com base num preço final presumido e recolhe tudo de uma vez, para toda a cadeia. Na prática, a indústria vira um agente de arrecadação do governo. É uma solução genial na teoria, mas e a prática? E se essa presunção do preço final estiver errada? Se a lojinha lá na ponta tiver que fazer uma promoção e vender o produto mais barato do que o governo presumiu? Essa é a pergunta de $1 milhão e que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Imagino. O que acontece é que o varejista acaba pagando um imposto sobre um dinheiro que nunca entrou no caixa dele. Por muito tempo, a regra era, azar o seu, a presunção é definitiva. E o STF mudou isso. Mudou. O Supremo mudou esse entendimento. Ah, finalmente uma boa notícia. Sim, a decisão do Supremo garantiu que, se a venda final for por um preço menor que o presumido, o comerciante tem o direito de pedir a restituição dessa diferença de imposto paga a mais. Na teoria, a justiça é feita. Exato, na teoria. Eu ia dizer isso. Na teoria. Porque para o dono do pequeno mercado que já pagou o imposto cheio para o distribuidor meses atrás, como é, na prática, reaver esse dinheiro do Estado? Pois é. Imagino que não seja um processo simples e que afete diretamente o caixa dele. Não é nada simples.
Exige um controle de estoque e de vendas extremamente rigoroso para provar a diferença e depois um processo administrativo ou até judicial para receber. Vira uma briga de Davi contra Golias. Totalmente. E muitas empresas pequenas simplesmente não têm estrutura para isso e acabam deixando esse dinheiro na mesa. A decisão do STF foi um avanço, mas a complexidade operacional para o contribuinte ainda é um desafio enorme. Ok, até agora a gente só falou de pagar imposto, calcular imposto, adiantar imposto, mas tem um mecanismo que é a essência do ICMS, que é para evitar o efeito cascata, né? Para não se pagar imposto sobre imposto. Isso. Tal da não cumulatividade e os créditos. Exato. Esse é o outro lado da moeda e, teoricamente, o que torna um imposto mais justo. A ideia é simples. O imposto que uma empresa pagou ao comprar seus insumos ou mercadorias para revenda vira um crédito. Certo. Esse crédito pode ser usado para abater o valor do imposto que ela terá que pagar na sua própria venda. Assim, o imposto incide apenas sobre o valor que foi agregado em cada etapa. Mas, conhecendo o nosso sistema, imagino que não é qualquer compra que gera crédito. Deve ter um monte de pegadinhas. Muitas. A regra básica é que só dá direito a crédito aquilo que é essencial e diretamente ligado à atividade da empresa. E essa linha é muito tênue. Sei. Numa das anotações tem um exemplo sobre comprar um carro, que me chamou a atenção. Parece que a mesma compra pode ou não gerar crédito dependendo de um detalhe muito sutil. Você pode explicar isso? Claro, é o exemplo perfeito. Imagine que uma metalúrgica compre um carro de luxo para o transporte de um diretor. Mesmo que o carro esteja no nome da empresa, o fisco vai entender que esse veículo é alheio à atividade. Não tem a ver com a produção. Exato, não tem uma ligação direta com a produção de peças metálicas. Portanto, a compra não gera crédito de ICMS. Mas se fosse uma transportadora comprando um caminhão, Aí a história muda completamente. O caminhão não é só ligado à atividade, ele é a atividade da transportadora. Nesse caso, a compra dá direito ao crédito integral do ICMS. é o mesmo tipo de bem, um veículo, mas o uso dele define o destino fiscal. Perfeitamente. E para os bens mais caros, como máquinas e equipamentos, que a indústria usa, o crédito é imediato. A empresa compra uma máquina de R$1 milhão e já pode usar todo o crédito de ICMS na hora. Seria o sonho de qualquer empresário, né? Mas não. Já imaginei que não. Para bens do ativo permanente, a lei impõe uma regra bem amarga. O crédito tem que ser apropriado em 48 parcelas mensais. 48. 4 anos. 4 anos. Ou seja, a empresa leva 4 anos para recuperar todo o ICMS daquela compra. Nossa, a empresa tem que ter um planejamento financeiro muito sólido para aguentar isso. Ela financia o Estado por 4 anos, basicamente. Exatamente. É um impacto enorme no capital de giro. E falando em regras de crédito que não ajudam, o material aponta uma curiosidade legislativa quase cômica. Cômica. Sim. Para mercadorias de uso e consumo, tipo material de limpeza, café, papel de escritório, a lei vem adiando o direito ao crédito há décadas. A última promessa é que esse crédito seria liberado em 1º de janeiro de 2033. 2033, isso parece uma piada. E na prática é. É uma daquelas jabuticabas legislativas que a gente encontra no direito tributário brasileiro. O legislador diz, sim, você terá esse direito, mas o quando fica tão longe que se torna uma piada. E com a reforma tributária? Exato. Com a reforma tributária já aprovada e prevendo extinguir o ICMS bem antes disso, essa é uma promessa que nasceu para nunca ser cumprida. Uau! Olhando para o todo, para esse conjunto de regras que a gente discutiu, fica a impressão de um sistema incrivelmente detalhado, cheio de exceções, presunções e travas. Sim. Da gorjeta num restaurante ao crédito de uma máquina que leva 4 anos, a Lei Candir parece ter criado um ecossistema próprio, complexo e muitas vezes conflituoso. Sem dúvida. É um quebra-cabeça montado ao longo de décadas, peça por peça, muitas vezes para resolver problemas imediatos de arrecadação ou disputas entre os estados. Certo. Isso nos leva a uma reflexão final que o material sugere. A gente está vivendo a transição por um novo sistema tributário com o IBS substituindo o ICMS. Exato. A pergunta que fica é: como essa teia de regras que analisamos hoje acabou moldando a própria solução da reforma? Boa pergunta. A resposta é que o novo modelo é, em grande parte, uma reação direta a tudo isso.
A ideia de unificar a legislação, de cobrar o imposto só no destino final do produto e de garantir o crédito de forma ampla e imediata não surgiu do nada. Ela nasceu justamente da frustração com a complexidade, com a guerra fiscal entre estados e com as distorções que um sistema como o da Lei Candir inevitavelmente gerou. O futuro da nossa tributação foi escrito como uma resposta aos problemas do passado que a gente acabou de explorar.